Vou começar a gravar aqui e vou compartilhar com vocês a tela. Só me responde alguém aí se voltou a falar tudo normalmente, está todo mundo ouvindo, está tranquilo? Sim. Ok. Boa noite, professor, tudo bem? Muito boa noite. Vou compartilhar com vocês a tela aqui para a gente começar a nossa aula aí. Importante todo mundo saber aí que a aula está sendo gravada, tá, gente? Depois eu disponibilizo lá para todos. Bom, nossa matéria aí é tecnologia dos materiais. Pelo chat lá, eu acho que identifiquei todos do semestre passado aí. Não sei se tem alguém que é novo na turma, não me conhece. Se tiver, só falar aí. Eu não vou fazer aquela apresentação, apesar de estar aqui no slide, vou postar para vocês daqui a pouco, da hora que que terminar a aula lá, o conteúdo. Mas não vou ficar fazendo a apresentação de todos, porque a gente se conhece aí parcialmente aí, né? Tivemos pouco tempo presencial, mas bastante tempo aí no remoto. Então, com relação à apresentação minha do professor, não vou fazer não, tá? Só nossa disciplina aí é tecnologia dos materiais, tá? Nossa matéria aí, a tecnologia dos materiais, a ementa nossa que nós vamos estudar esse semestre. Vamos estudar argamassa, nós vamos estudar concreto. No primeiro semestre, nós vimos os agregados e o aglomerante, que são componentes da argamassa, são insumos, né, para a argamassa e para o concreto. E a gente vai ver mais profundamente a questão da fabricação da argamassa, a dosagem, como é que a gente faz a composição da argamassa, do concreto. Vai ser onde a gente vai definir maior parte do nosso tempo. Mas falaremos também do aço, falaremos de madeira, falaremos de materiais cerâmicos, vidros, tintas, vernizes, metais, plásticos, materiais impermeabilizantes, e nós vamos falar um pouco de materiais alternativos aí para a construção civil. Essa é a ementa aí do nosso curso. Essa primeira parte que o conteúdo 100% eu vou passar para vocês, e nessa outra etapa aqui de aço em diante, até aqui no materiais alternativos, nós vamos fazer meio que em conjunto. Vai ser um trabalho de pesquisa de vocês e apresentação, e eu vou corrigindo o conteúdo à medida que a gente for avançando. Vai ser através de seminários mais ou menos parecido com o que a gente fez no primeiro semestre lá de materiais de construção, tá? Então, um pouco aí, gente, sobre argamassas, o que nós vamos ver em argamassa? Nós vamos ver conceitos de argamassa, nós vamos falar um pouco sobre conceitos e os tipos principais de argamassa. Aqui, conceitos como que define a argamassa para nós, para os engenheiros e para o arquiteto, como é que se classifica as argamassas, assim como nós vimos lá em aglomerantes, e que tem os aglomerantes hidráulicos, aglomerantes aéreos, as argamassas seguem as mesmas linhas aí, tá? E vamos falar dos tipos principais, de argamassas com base de cimento e argamassas com base na cal, que é um aglomerante também, tá? E um ponto interessante da matéria a gente vai aprender a dosagem aí
fazer a dosagem da argamassa, ou seja, fazer a mistura. Qual que é a quantidade de areia, a quantidade de cimento, como que a gente prepara uma argamassa. Nós vamos tratar bastante disso aí. Propriedades no estado fresco, ou seja, quando a argamassa está sendo fabricada, e no estado endurecido. Então, propriedades físicas e mecânicas da argamassa no estado fresco, e no estado endurecido é depois da cura, ou seja, depois que ela já foi aplicada, endureceu, e como que ela tem que se comportar, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, e vamos falar dos ensaios, de alguns ensaios que são possíveis aí de serem feitos com argamassa, tá? Então, de argamassa, nós vamos ter aí umas 4 aulas dedicadas à argamassa, e a parte teórica e a parte de cálculo, né, quantitativo, como é que nós fazemos para quantificar a argamassa, e falar bastante das propriedades dela. Para nós, engenheiros e arquitetos, o que interessa bastante quais são as propriedades dos materiais. Então, é um ponto importante para a gente ter em mente e buscar sobre todos os materiais. Assim como na matéria de materiais de construção eu falei para vocês que a gente não consegue abranger todos os materiais que envolvem a cadeia da construção civil, seja de edificações, de infraestrutura, a gente não consegue abranger todo. Mas o importante é que a gente tem que saber o que buscar nos materiais, qual é o conhecimento que nós temos que ter. Então, isso passa pelas propriedades deles aí e os ensaios, tá? Então, é semelhante para todos os materiais, não é igual, mas a preocupação no uso e aplicação é a mesma. Bom, numa edificação comum, nós temos vários tipos de argamassa. A gente tem argamassa para reboco, revestimentos, né? Reboco e emboço, áreas internas, áreas molhadas, para a fachada, cada uma dessas tipos tem propriedade diferente. Nós temos argamassas para rejunte, argamassa para contrapiso, argamassa para assentamento de cerâmica, porcelanatos, granitos. Então, é bem grande a gama aí dos tipos de argamassa. Argamassa de chapiço. Então, nós vamos tratar em detalhes os tipos de argamassa também. Na sequência da argamassa, nós vamos dedicar também um tempo importante aí sobre o concreto. A gente vai falar sobre generalidades do concreto. Nós vamos falar, então, sobre generalidades do concreto, classificação, utilização e a normalização, quais são as normas que envolvem a fabricação e a aplicação de concreto. Nós vamos falar de propriedades também no estado fresco e no estado endurecido, né? Estado fresco, no caso do concreto, a gente precisa de saber o tempo de uso do concreto, né? Desde a fabricação, da adição da água na mistura do concreto, até em que momento que eu posso aplicar esse concreto. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. O concreto fresco, ele é perecível. Se você não aplicar, você corre o risco não, se você não tiver aplicação dele, ele não consegue durar o tempo todo sem aplicar. Então, vai chegar o ponto que ele vai endurecer, você não consegue aplicar mais. Então, esse tempo de fabricação até o lançamento do concreto é um tempo importante da gente pesquisar, nós vamos falar bastante sobre ele. E também no estado endurecido, assim, aí é a física, né? A parte física e a parte mecânica. O quanto esse concreto tem que resistir, quais os esforços que a edificação impõe ao concreto, né? Esforços de tração, esforços de compressão. Isso, quem é da engenharia vai estudar bastante em todas as matérias, os esforços. E aqui na nossa cadeira de materiais, de tecnologia de materiais, nós vamos falar um pouco sobre propriedades do concreto no estado endurecido, tá? Nós vamos falar dos ensaios necessários, os principais ensaios que a gente tem que promover
para conhecer a utilização do concreto, o seu uso e sua aplicação, a sua resistência, se está adequado, o que foi previsto é igual ao que foi aplicado. Nós vamos falar desses ensaios aí que nos dão um subsídio para poder ver a qualidade do concreto. E importante para nós, aí, principalmente para a turma da engenharia, é a questão da dosagem, a proporção dos materiais do concreto para que a gente possa aplicar. Quanto de cimento, quanto de brita, quanto de areia, principalmente quanto de água que a gente coloca. A água é o veículo da mistura, mas a água é que provoca as reações químicas no concreto. Essa quantidade de água aí é importante para que o concreto não perca resistência. Eu não posso ter pouca água, que eu não consigo misturar. E também não posso ter muita água, que quanto mais água, menos resistência o concreto vai ter. Nós vamos explicar para vocês por que isso acontece. Tá? E quais são os ensaios, né, mecânicos do concreto que a gente vai poder, são necessários. Né? Os ensaios, por exemplo, no recebimento da obra. Quando eu recebo um concreto na obra, qual o ensaio que eu tenho que fazer? Nós vamos falar disso aí, tá? Então, nós temos aí, na imagem, mostrando para vocês aí, temos aí o concreto sendo aplicado, nós temos aqui o concreto sendo ensaiado, e nós temos aqui a moldagem do concreto, como que ele é feito para levar a ensaio. Nós vamos explicar cada passo desse aí, no caso do concreto. Também teremos de 3 a 4 aulas falando só sobre concreto. Tá? Aí, a partir daqui do aço, nós vamos trabalhar em conjunto. O professor, eu, com vocês, e eu vou propor para vocês a pesquisa, igual nós fizemos no primeiro semestre lá. Então, nós vamos dividir os grupos e nós vamos estudar previamente o aço para depois a gente expor a matéria na sala de aula. Então, aspectos importantes do aço também, a típica classificação dos aços, para cada tipo de solicitação. Para a fundação, eu tenho um aço, para vigas e para os pilares, eu adoto um aço, para as lajes, eu uso um outro tipo de aço. Então, essa classificação nós vamos pesquisar e nós vamos estudar juntos dessa maneira aí. O processo de fabricação do aço também é importante vocês saberem como é esse processo de fabricação e as propriedades físicas e quais são os ensaios necessários para que a gente possa entender o aço. Esse aço específico aqui é o aço de construção, é o aço do concreto armado, é o aço da estrutura metálica. É isso que nós vamos falar. Aí, nas imagens aí, estou mostrando para vocês aí, uma armação de uma fundação, né? Como que fica, mais ou menos. A gente vai mostrar melhor detalhes quando a gente for tratar do aço. Aqui a armação. Então, aqui é um ensaio da barra de aço. Esse é um ensaio que nós não conseguimos fazer no nosso laboratório. Mas a gente vai explicar para vocês. Nós não temos esse equipamento no laboratório para fazer esse ensaio de aço. Poucos laboratórios fazem esses ensaios. Então, mas a gente vai explicar como que ele é feito para vocês, tá? E aqui, por último, a gente tem aí as barras de aço, que é desse aço aqui que nós vamos tratar, tá? Tem um outro capítulo, que é materiais metálicos, mas que não aborda o aço de construção, são outros materiais. Mas, especificamente sobre o aço, é esse que nós vamos tratar. Aço de construção, é o aço CA50, o aço CA60, fabricado nas siderúrgicas e aplicado no concreto armado. Nós vamos falar um pouco deles para vocês. Na sequência, nós vamos falar e propor o assunto madeira para vocês. Madeira também a gente vai pesquisar a questão
das propriedades da madeira. Madeira, dentro da obra, a gente tem ela tanto aplicada como material de acabamento, ou seja, como vocês estão vendo na imagem aí, ó, a gente pode ter a madeira como material de acabamento e a gente pode ter a madeira como utilização provisória. Aqui nós temos aqui, ó, utilização provisória. A madeira entra na obra, a gente, por exemplo, faz o concreto e depois a gente joga fora a madeira, né? Ou em canteiros de obra também. A gente considera que a madeira utilizada em canteiros de obra é uma madeira que a gente vai depois descartar. Então, nós vamos tratar bastante dessa madeira. Tem várias aplicações na obra para revestimento, como material de acabamento, revestimento de parede, revestimento de piso, em forro, em movelaria, são aplicados em obras. E também nós temos a madeira como apoio, né? Então, para o canteiro de obra, tapumes, barracão, caixotes, escoramento, para forma de concreto. Existe uma infinidade de aplicações aí também da madeira na obra. Aplicação direta final ou uma aplicação provisória. Nós vamos tratar e pesquisar os dois casos aí. Nós vamos falar também um pouco sobre material cerâmico. Existem cerâmica, basicamente, gente, é a argila levada a um forno, né, de alta temperatura, vira cerâmica. Existem vários tipos de argila, vários tipos de fornos, e com isso, vários tipos de cerâmica. Só um minutinho, pessoal. Nós temos aí a cerâmica de blocos de concreto, cerâmica para alvenaria, né? Perdão, falei blocos de concreto aí, falei errado. A gente tem cerâmica para bloco de concreto, está marcado aí com vocês aí, ó, nessa imagem aí, para alvenaria. Os blocos cerâmicos de alvenaria, eles podem ser de vedação, ou seja, só para fechamento de paredes, e podem ser estruturais. Eles podem servir de estrutura também. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Nós temos cerâmica para telhas de cobertura, cerâmica para revestimento de fachada. Aqui nessa imagem aqui, nós estamos com a cerâmica para revestimento de fachada. Nessa imagem que eu estou marcando aqui, nós temos ela para cobertura e temos cerâmica para fabricação de pisos e de revestimentos de parede, revestimento de piso e os porcelanatos. E outros, né? A gente tem as louças metálicas, as louças, bacia sanitária, lavatórios, tudo isso é material cerâmico. Tá? A gente vai falar bastante disso também. Outro material que nós vamos pesquisar juntos aí, nós vamos falar sobre vidros, né? Nós temos vidros, diversos tipos de vidro. A princípio, talvez, para quem não conhece, quem não é da engenharia, não é da arquitetura, pode, a princípio, entender que os vidros são tudo igual. E, na verdade, não. Nós temos diversos tipos de vidro, cada um tem uma aplicação, e cada um deles tem propriedades diferentes. Tem o vidro, desde o vidro comum, que é um vidro para janela encaixilhado, a vidros de segurança que são resistentes a alguma temperatura, ao fogo. Nós temos vidros próprios para a construção de fachadas, onde ele absorve um pouco o calor, né? Não deixa o calor passar para o ambiente, né? Ao passo que um vidro comum deixaria o calor passar e, ao contrário de reter o calor, vai irradiar calor para dentro da edificação. Então, a gente vai falar um pouco e pesquisar sobre isso. A gente tem os vidros de segurança, que são os vidros laminados, os vidros temperados. A gente tem os vidros aramados, né, que são vidros de segurança. Alguns a gente usa por legislação, obrigação do bombeiro.
Outros a gente usa por questões de estrutura mesmo. Um vidro de fachada necessariamente tem que ser um vidro também, um vidro de segurança. Então nós vamos falar sobre esses tipos de vidros aí, tá? Outro assunto nosso em materiais aí é tintas e vernizes. Também a gente precisa de entender, para os leigos, toda tinta é como se fosse uma tinta única. Na verdade, não. A gente tem tintas específicas para cada ambiente de uma edificação e para cada tipo de material, tanto as tintas quanto os vernizes. Nós temos tintas aí para áreas externas, tintas para áreas molhadas, tintas para fachadas, tintas mais básicas para ambientes internos, né? Nós temos vernizes para ficar expostos ao sol, vernizes de acabamento para material cerâmico, vernizes para madeira, vernizes para tijolo. Então, a gente tem uma infinidade de materiais, de tintas e vernizes para estudar e abordar com vocês também. As tintas, por exemplo, as áreas metálicas são tintas especiais, são os esmaltes, né? Para esquadrias de ferro, tintas específicas para esquadrias de alumínio. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tintas para pavimentação. Então, tem infinidade de tinta e aplicações, né? A mesma tinta não pode ser aplicada em todos os lugares, né? Então, a gente vai falar e pesquisar um pouco sobre isso. Outro assunto que a gente vai falar sobre materiais metálicos, né? Materiais metálicos são diversos aí, aplicações. A gente tem gradis, nós temos essas estruturas que a gente chama de steel frame, que são estruturas leves, metálicas, para a construção de edifícios de 2 pavimentos, casas, muito aplicada aí fora do Brasil. No Brasil também já tem uma aplicação, não tanta quanto fora do Brasil, mas também já não é tão comum, já não é tão novidade. Já há alguns anos que a gente vem usando o steel frame para poder usar numa estrutura em residências. E nós temos aí também as esquadrias para alambrado, esquadrias para escadas, para janelas. Então, materiais para tubulação, materiais metálicos para diversas aplicações. Os metais não é só o ferro, o aço, né? Nós temos o aço, temos o alumínio, temos o cobre, ligas de metais, mais de um metal misturado, o latão, por exemplo, bronze. Todos esses são materiais metálicos que nós vamos estudar na nossa matéria aqui, tá? Aí uma aplicação de cobre, por exemplo, para tubo de refrigeração de ar-condicionado ou tubo de água quente, e aplicação muito residencial e também instalações hospitalares, utiliza bastante o cobre. Além de estar nos condutores elétricos, né? A gente tem condutores elétricos de cobre e de alumínio também. Então, a gente tem uma aplicação bastante variada de materiais metálicos na construção civil. Materiais plásticos, também objeto da nossa matéria e pesquisa aí, vocês vão trabalhar em cima dessas pesquisas e eu vou ajudar complementando o assunto, tá? Então, materiais plásticos também tem uma infinidade de aplicação, materiais plásticos na construção civil, desde tubulações, né? A gente tem tubo de esgoto, tubo de água, eletrodutos. Nós temos aí material para forma de concreto armado, as lajes, a gente usa material plástico para poder moldar o concreto. E a gente tem esquadrias, por exemplo, PVC, cloreto de polivinila, é um material plástico, onde esses perfis aí da esquadria, eles são
os perfis da esquadria, eles são de PVC, esses perfis aqui. Então, também tem aplicação na construção civil. E, na verdade, essas esquadrias são mais caras do que as esquadrias de alumínio. Então, nas casas aqui do Lago Sul, por exemplo, muitas delas são esquadrias de PVC. É um material bem caro e é um material muito resistente. Nós vamos tratar aí de materiais impermeabilizantes. É um dos problemas que a gente tem em obra aí, é um gargalo para a gente. Às vezes, a impermeabilização é relegada a um segundo plano, tanto para os engenheiros quanto para os arquitetos, porém, quando a gente entrega uma obra e vai e volta para poder verificar, muitos problemas podem ser com uma impermeabilização adequada. Então, a gente precisa de hoje em diante, aí vocês como profissionais, entender que a impermeabilização, apesar dela estar escondida lá, ninguém está enxergando, ela é um dos itens mais importantes na execução de uma obra, tem que ser muito bem especificado para que a gente não incorra em problemas depois da obra entregue. Então, é bastante importante, um assunto importante, existem vários materiais impermeabilizantes que a gente pode apresentar para vocês. Nós vamos, durante a nossa matéria, falar sobre isso, tá? Um dia específico só sobre materiais impermeabilizantes. E, por último, aí, não menos importante, nós vamos falar um pouco de alternativos. Aí, propostas, pesquisas, aí, a gente já introduziu esse assunto lá em matérias de construção com vocês pesquisaram, e nós vamos voltar a esse assunto não como materiais, pura e simplesmente, mas como materiais aplicados, né? Então, hoje nós vamos fazer uma pesquisa melhor sobre esses tipos de materiais. Quais são os materiais que tem aí disponível que a gente entende que poderiam ou podem ser aplicados na construção? Então, a gente tem todos os materiais tem embalagem, que são consumíveis e são descartados. A gente não produz muito material que é descartado. Esses materiais descartados podem ser utilizados na construção civil? Então, a gente tem que abordar um pouco esse assunto. Vai ser objeto do seminário de vocês também aí, tá? Vou falar um pouco sobre a divisão das aulas com vocês. Pessoal, se precisar de interromper, por favor, interrompa, para a gente poder explicar para vocês, não seguir sem estar entendendo o que está acontecendo, tá? Então, hoje, nós vamos ter essa aula introdutória, né, falar um pouco sobre o que a matéria, é o que eu já passei para vocês, a nossa ementa. Nós estamos aqui hoje, no dia 4 de agosto, estou apresentando para vocês o plano de ensino e a ementa, tá? E vou falar sobre os trabalhos, como que nós vamos proceder com os nossos trabalhos e avaliações. Nós vamos ter no dia 2, na segunda aula, dia 11, nós vamos falar sobre começar o assunto de argamassa, os conceitos, classificações e os tipos principais. No dia 18 de agosto, nossa terceira aula, nós já vamos entrar em dosagem, como é que a gente faz a dosagem. Nós vamos falar no dia 25, na terceira aula, sobre propriedades do estado fresco e estado endurecidos. Nós vamos falar, na sequência, sobre ensaios no laboratório, como é que nós vamos fazer. Nós vamos falar um pouco de teoria e prática em exercícios de argamassa, ou seja, nós vamos quantificar e dosar, vou propor para vocês alguns exercícios para fixar essa matéria de argamassa, antes da gente entrar no segundo assunto, que é o concreto. Então, nós vamos ter entre 3 e 4 aulas, pode ser que a gente inverta aqui um pouco o assunto, mas
separado para a gente tratar somente de argamassa. Então, vai ter a nossa aula teórica e vai ter uma parte de pesquisa de vocês também. Cada semana vai ter uma entrega sobre o assunto visto. Tá? E depois nós começaremos aí falar sobre concreto. Tá? Nós temos aí concreto aí. Antes da nossa primeira avaliação, nós vamos dar a introdução ao concreto. Vamos falar de propriedades e propriedades no estado fresco, estado endurecido, os tipos de concreto, antes da nossa primeira avaliação. Tá? Nossa avaliação vai ser no 9º encontro. Essa aí é a data limite, que hoje está no nosso calendário, pode ser que ela seja modificada, mas, a princípio, essa é a data limite da nossa avaliação aí, tá? Então, no dia 29 de setembro, nós vamos fazer a nossa primeira avaliação, tá? Vou explicar como é que será essa avaliação. Vai ter a parte teórica, mas o peso maior da primeira avaliação vai ser calcado em trabalhos semanais que vocês vão apresentar, tá? Vamos falar um pouquinho melhor à frente aí. Nós vamos ter um trabalho aí que eu vou apresentar na semana que vem para vocês, que é o desafio do concreto. Esse trabalho vai ser antes da gente entrar na matéria do concreto. Vocês vão fazer um trabalho sobre concreto em pesquisa, já com o conhecimento que vocês estão trazendo da aula de materiais de construção. Vocês vão desenvolver um traço de concreto. Assim, sem a preocupação de ser 100% certo, mas vou dar um roteirinho para vocês, vocês vão pesquisar e tentar desenvolver esse traço do concreto aí. Já vai ser um trabalho onde terá o peso maior da nota na primeira avaliação, além das entregas semanais. No 10º encontro nosso, nós teremos, a partir do 10º, o 11º e o 12º, mais alguns encontros para a gente falar sobre concreto. Nós vamos estar falando sobre concreto. E a partir daí, desta data aqui, a partir do 13º encontro, nós vamos promover alguns seminários. Na nossa próxima aula, a gente já vai definir os grupos, os assuntos, para poder desenvolver os seminários. Os seminários, as avaliações será para a avaliação do A2, mas a gente já vai, na próxima semana, definir os grupos. Não vou definir hoje, porque tem colegas que ainda não conseguiram ser enturmados aí na nossa aula. Então, até a próxima semana, provavelmente tenha mais colegas entrando. Então, na próxima semana, a gente já define os grupos e já apresentam as datas de apresentação do seminário. Tá? A gente tem uma aula, nós temos que ter 20 encontros para a gente fechar o nosso ciclo. Pelo nosso calendário, a gente só tem condições de ter 19 encontros. Então, nós vamos ter, no dia 3/10, uma aula, vai ser um trabalho proposto para vocês, nós não vamos estar juntos, vocês vão fazer um estudo e apresentar um conteúdo desse estudo como aula complementar. Então, para inteirar as 20 aulas, tá? Até o dia 24 de novembro, nós concluímos os nossos seminários. E aí, no dia 1º de dezembro, nós vamos fazer a segunda avaliação, tá? Será a avaliação muito focada no seminário de vocês. Então, todos os assuntos entrarão nessa segunda avaliação. Os seminários terão um peso menor nessa segunda avaliação, porém, quem não fizer participar do seminário não vai ter condições de fazer a avaliação escrita, né? Vocês sabem que no projeção, a prova A2, o professor está obrigado a dar uma prova
valendo 10 pontos. Então, essa prova vai ser dada e ela será baseada nos seminários, tá? No dia 8 de dezembro, se por um acaso tiver perdido alguma aula, né? Alguma das duas avaliações, poderá ser feita essa terceira avaliação aí, que seria uma substitutiva, né? E no 20º encontro, a gente vai fazer uma atividade revisional, onde eu vou complementar os assuntos que nos seminários não foram contemplados. Então, se faltar algum assunto no seminário, algum tópico que não foi contemplado, a gente vai complementar para vocês nessas atividades aí, no 20º encontro. É claro que no seminário, gente, eu vou, à medida que forem sendo apresentadas, eu vou complementando a matéria se eu julgar que precisa complementar. Às vezes, vocês podem ser que não traga todo o assunto necessário, e aí eu vou disponibilizar antecipadamente o material para vocês, para que no dia do seminário vocês podemos complementar o assunto, tá? Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o laboratório, como é que vai funcionar o nosso laboratório. A princípio, gente, a gente está nessa questão da pandemia, nós não temos muita segurança de utilizar o laboratório sem causar risco para vocês. E a gente teria realmente alguns ensaios para fazer, deveria ter feito no semestre passado, nós não fizemos, mas nós vamos dar uma proposta para vocês para a gente poder fazer esses laboratórios. Alguns ensaios de argamassas, ensaios de concreto são necessários para complementar a matéria de vocês, mas, infelizmente, o nosso laboratório, nós não temos um laboratório grande o suficiente para poder dar espaçamento, seguir os protocolos de segurança. Então, nós vamos fazer laboratórios de ensaios gravados. Aí eu vou propor para vocês na próxima aula quem se voluntaria para poder ajudar a gente a fazer esses ensaios. Eu vou precisar de 4 alunos. Esses 4 alunos serão divididos na aula de tecnologia dos materiais e de tecnologia das construções. Esse semestre eu estou dando 2 matérias. Então, eu vou propor a vocês, quem se voluntariar, eu preciso de 4 alunos, para que a gente juntos, nós vamos num horário alternativo, durante a manhã ou durante a tarde, ou num dia onde tenha vaga o horário de vocês à noite, para que a gente faça os ensaios no laboratório. Aí, esses ensaios, nós vamos seguir lá os procedimentos e vamos gravar esses ensaios e disponibilizar para a turma, para quem não participar. Esses ensaios vão ficar lá gravados, a qualquer momento vocês poderão acessar, e inclusive os assuntos do semestre passado. Nós vamos fazer essas gravações, desses ensaios, com vocês. Tá? Eu vou precisar de 4 alunos, e, a princípio, voluntários, né? Então, se tiver mais de 4 alunos, vou ter que fazer uma seleção desses alunos para poder a gente ter um laboratório bem seguro, né? Assim, com condições. 4 alunos é possível da gente ir no laboratório e ter segurança, seguir os protocolos, com luva, máscara, óculos de segurança, aí nós não vamos ter problema de contaminação. Tá? Esses ensaios nos outros anos faziam parte das nossas aulas, então hoje eu tenho que dar mais conteúdo teórico e em função da gente não ter essas aulas de laboratório. Mas a nossa proposta é em horário alternativo, ou seja, uma manhã ou uma tarde, nós íamos lá fazer todos esses ensaios, é claro que é um por dia, não tem como fazer todos de uma vez só, então semanalmente a gente faria esses ensaios, gravaria e nós vamos disponibilizar para vocês. Essa foi a maneira inicial que nós encontramos agora de fazer. Aceito sugestões aí de vocês, né? Mas a princípio é o protocolo, para seguir o protocolo,
não posso ter mais de muitos alunos dentro do laboratório. O risco de contaminação seria muito grande. Então, a gente, até que seja liberado essa questão da pandemia, vacina, ou que esteja em declínio a questão da contaminação, não é seguro para nós, nem a aula presencial e nem o laboratório. Mas com poucas pessoas, a gente consegue seguir os protocolos e fazer os ensaios. Para quem participar nesses laboratórios, os 4 alunos, eles terão isso contabilizado como aula complementar. Está combinado com o coordenador, com o Fernando, ele também vai fazer na matéria dele de fundações e mecânica dos solos, também vai fazer a mesma coisa, e nós vamos lançar para os alunos como aula complementar, hora complementar. Então, é um benefício para o aluno também, né? Então, essa é a nossa proposta, tá? Falar um pouco com vocês da nossa avaliação para o A1. Eu vou seguir o mesmo roteiro do ano passado, do primeiro semestre, que é peso maior para os trabalhos e um peso menor para a prova. No A2, a gente vai inverter, a gente vai dar uma prova valendo 100%, porém, a gente vai dar, os seminários vão ter nota para poder ajudar na avaliação do A2. Isso é a regra da escola. Se a gente sentir que pode variar um pouco, nós vamos variar essa questão da pontuação e do peso para o A1 e para o A2. Tá bom? Esse material daqui a pouco eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Então, na próxima semana, na próxima aula, nós vamos descrever para vocês melhor esse desafio do concreto aí, que vai ser uma aula, uma pesquisa de vocês, uma pesquisa, a princípio, na internet, ou até com a ajuda de outros colegas que já tenham feito a matéria, para poder fazer essa dosagem do concreto aí. Eu vou dar um valor de resistência para vocês, e vocês vão tentar definir para mim qual que seria o traço antes da gente entrar no assunto concreto. Tá? Então, depois nós vamos aprender o passo a passo correto, como que é essa dosagem. E os seminários, nós vamos dividir os grupos, né? Na próxima aula a gente já divide, e os assuntos. Vamos sortear o assunto em função dos grupos, tá? Aço, madeira, materiais cerâmicos, vidros, tintas e vernizes, metais, plásticos, materiais impermeabilizantes e materiais alternativos. São os assuntos dos 2 grandes trabalhos que nós teremos. O desafio do concreto e os seminários. O desafio de concreto é individual para todos, os seminários serão em grupo, tá? Então, aqui é o desafio do concreto, eu vou estabelecer na próxima aula aqui como é que nós vamos fazer. O FCK que a gente vai querer chegar vai ser o de 35 MPa. Né? A proposta é que vocês consigam fazer um concreto que atinja essa resistência, e depois, na aula teórica, nós vamos ensinar o passo a passo para vocês entenderem e fazer a correção. Funcionou muito bem isso no semestre passado, mesmo sem o laboratório, onde os colegas fizeram um traço antes de entrar na matéria, e quando entrou a matéria estava mais claro para eles, as dúvidas foi mais fácil de ser tirada. Então, a gente vai manter esse desafio aí para vocês, tá? E vai ter uma data, que na semana que vem eu vou definir com vocês, a data limite, para a gente talvez produzi-lo no laboratório, esse concreto, tá? Se a gente conseguir, a nossa proposta é que a gente consiga fazer este concreto no nosso laboratório. É claro que vai depender da liberação da pandemia para que todos participem disso. Senão, a gente vai eleger um grupo para a gente poder rodar esse traço de concreto lá, para ter um pouco de prática do concreto, tá? Terá que ser num dia diferente da nossa aula, durante a manhã ou durante a tarde, tá? Esse roteiro aqui é um roteiro, né?
do que a gente vai ter que fazer no nosso laboratório, 6 corpos de prova para poder fazer este ensaio aqui, ó, ensaio de resistência à compressão. Corpo de prova, nós vamos explicar para vocês, são esses moldes aqui que a gente faz, deixa endurecer, deixa atingir a idade, para a gente poder fazer o teste de resistência. A gente faz a resistência dele com 3 dias de idade, com 7 dias e com 28 dias. Então, a gente precisaria de ter esses moldes, e nós vamos, a princípio, fazer na teoria e tentar, em algum momento, até o final do semestre, fazer isso no nosso laboratório, tá? Aí vocês vão definir o tipo de cimento, o tipo de areia, que é o que nós fizemos no semestre passado. Nós falamos de aglomerantes e nós falamos de agregado, né? A gente falou do aglomerante cimento, então vocês vão pesquisar novamente sobre o cimento para poder desenvolver o trabalho de vocês. Na próxima aula a gente vai explicar isso com maior detalhe, em função de ter poucos alunos hoje. Na próxima aula, acredito que, independente da quantidade do aluno, eu já vou passar para vocês o passo a passo aí desse trabalho. Areia e os ensaios, granulométrico, modo de finura, nós não fizemos os ensaios, mas aprendemos como fazer, tanto da areia quanto da brita. Nós fizemos isso no semestre passado. A novidade para vocês vai ser a questão do fator água-cimento, tá? Que eu vou dar uma explanação para vocês na próxima aula, mas na pesquisa de vocês vão encontrar qual que é a quantidade de água necessária para que o concreto atinja uma resistência de 35 MPa, por exemplo. Essa água aqui está muito ligada à resistência do concreto. Então, essa quantidade de água está muito ligada à resistência do concreto. Para a prova A1, então, vocês vão apresentar os relatórios. Para o A1, vai ter que ter as características dos materiais, vocês vão definir, fazer em texto, fazer o gráfico das resistências teóricas, né, e vão definir um texto, um artigo sobre o trabalho de vocês. Tá? Esse é o desafio do concreto. E para os seminários vão funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer o seminário na sala de aula virtual, tá? Onde vocês vão apresentar, igual nós fizemos no semestre passado, painéis, slides e mostruários, né? Apresentação de catálogos, maquetes, o que vocês encontrarem de cada material. Tem que fazer a entrega da mídia eletrônica, né? O mostruário não tem como entregar porque nós não vamos encontrar, mas seria o ideal, tá? O roteiro básico aí do nosso seminário terá que ter uma introdução básica do assunto, né, um breve histórico daquele material, do seminário. Quem estiver falando do aço vai fazer o histórico do aço, quem estiver falando da madeira, o histórico da madeira. Falar sobre a aplicação dos materiais da construção civil, como é que o material se aplica, né? Relacionar o produto na obra, né? Aquele produto, a madeira, onde é que eu consigo utilizar a madeira na obra? Onde é que eu uso o aço? Onde eu uso os materiais metálicos? Falar sobre os principais fornecedores daquele produto, e principalmente aqui, ó, questão de dados técnicos. Tá? Então, nós, os arquitetos e engenheiros, nós precisamos de dados técnicos dos materiais. Então, na pesquisa de vocês, tem que focar em dados técnicos e comportamento desses materiais, tá? Conforme no semestre passado também precisaremos de um exemplo aí no DF, tá? Um caso real daquele material. Então, né, não vale de internet. Vocês vão ter que ir atrás de uma obra. As obras estão funcionando, vocês vão ter que descobrir. A obra pode estar pronta ou em execução,
e vocês vão trazer este exemplo de uma obra no DF ou no entorno, né, onde vocês moram, para a gente poder apresentar esse caso real aí, tá? Para somar no trabalho de vocês. O trabalho também terá que elaborar 10 questões sobre a matéria de vocês, conforme nós fizemos no primeiro semestre também. E esses questionários serão entregues para os alunos para poder fazer a prova do A2, tá? Então, vocês vão preparar esses questionários com perguntas e respostas para a gente fazer a prova do A2 semelhante ao que nós fizemos no primeiro semestre, tá? Como todo trabalho, a gente tem que colocar referências, a gente também vai exigir as referências bibliográficas da pesquisa de vocês. Onde é que vocês tiraram aquele assunto? Da internet, qual foi o link que acessou, quais os livros que vocês estudaram, o artigo, o que for. Vocês vão em busca disso e apresentar para nós, tá? Todo o trabalho que vocês fizerem, a gente, tanto na minha matéria quanto de outros professores, é importantíssimo colocar as referências para que quem for estudar o material de vocês possa ir buscar essas referências, tá? Não ficar somente no material entregue. Isso é o que a gente tem aí sobre os seminários e sobre o nosso desafio do concreto. Reforçando aí com vocês aí, os seminários, os dias são esses. Na semana que vem nós vamos definir qual é o grupo, tá? Então, ou seja, no dia 27 de outubro, nós vamos falar sobre aço e materiais alternativos. No dia 3 de novembro, o seminário vai ser sobre materiais cerâmicos e madeira. No dia 10 de novembro, sobre vidros, tintas e vernizes. No dia 17 de novembro, sobre materiais metálicos e materiais plásticos. E no dia 24 de novembro, nós vamos falar sobre materiais impermeabilizantes e voltar no assunto de materiais alternativos. As datas e os assuntos já estão definidos. Na próxima aula, nós vamos definir os grupos, tá? Então, quem sair com o grupo do aço vai apresentar no dia 27, quem sair no grupo dos vidros, por exemplo, vai sair no dia 10 de novembro, e assim sucessivamente. Tá? Bom, pessoal, esse é o que nós preparamos para a aula de hoje. Eu não vou entrar no assunto argamassa ainda hoje, porque ainda a informação que me foi passada da coordenação é que ainda tem alunos matriculados que estavam sem acesso ao blog. Então, hoje nós estamos em 14 alunos, mas parece que matriculado tem mais de 25. Então, ou seja, nós estamos aí com a metade da turma hoje, então seria uma injustiça a gente se aprofundar no material, né, na aula específica, e deixar os outros de fora. A matéria de hoje é uma matéria introdutória, então vai ficar gravada, os outros colegas nos outros dias podem acessar. Então, o que fica combinado com vocês? Na próxima aula, já bem no início da aula, nós vamos definir os grupos, tá, dos seminários, e vou descrever melhor para vocês como é que vai ser o desafio do concreto. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta aí, querer fazer algum comentário sobre as aulas de laboratório, como é que vai ser, estou à disposição aí de vocês. É importante vocês interagirem aí para a gente poder tentar melhorar o conteúdo das aulas de vocês, melhorar nossas apresentações e esclarecer realmente as dúvidas. Né? A gente não pode sair daqui com dúvida. É importante, estou à disposição de vocês durante a aula e, obviamente, depois também. Porém, depois, às vezes, eu nunca consigo responder no mesmo momento. Né? Eu posso, mas nunca deixei de responder nenhum de vocês. Então, estou à disposição aí, para que se alguém tiver alguma dúvida, a gente poder tirar agora. Alguém quer falar alguma coisa aí? Aline, quem está presente? Aline, Alisson, Ashley, Douglas, Everton.
Felipe, Franco Castro, Gabriel Dias, Larissa, Lucas, Nicolas, Tuane. Alguém quer comentar alguma coisa, tirar alguma Professor, dúvida? Sim, Francisco. então vai ser basicamente da mesma forma do primeiro, né? Vai ter trabalho, depois a prova e depois o seminário é como se fosse aquela apresentação que a gente fez, né? Da, dos materiais inovadores, né? Isso. Só que aí agora eu estou direcionando materiais específicos para vocês. São Entendi, materiais, entendi. são os Ma- principais materiais. É claro que a gente não consegue esgotar todos, são mais de 5.000 materiais. Se a gente for listar, consegue listar 5.000 materiais. Então não teria como a gente dar, mas a gente dá os principais materiais, todas as universidades dessa maneira, e foca na pesquisa, para vocês aprenderem a pesquisar os materiais. Tá? Mas vai Entendi. ser semelhante ao primeiro semestre. Tá certo, então. Era só isso. O seminário, no caso, é como se fosse aquela palestra, né? Que a gente fez, né? Isso. Então, por exemplo, você caiu no assunto de vidros. Então, você vai ter que se aprofundar na matéria de vidros, quais são os tipos de vidros, a aplicação, composição dos vidros, fabricação, como é que eles se comportam Entendi. e apresentar para a turma. No E caso, aí, então, vai ser mais complexo do que o outro. A gente fez só uma pesquisa simples naquele lá, né? Como era é, inovador, também não tinha tanta informação. Agora, então, a gente vai aprofundar mais no material, né? e agora tem que trazer no roteirinho, eu vou deixar o roteirinho lá na, no blog, então, onde vocês têm que focar aqueles assuntos, propriedades dos materiais, o histórico, fabricação, principais fornecedores, comportamento dos materiais. Então, só que agora, em vez de ser genérico, tá à vontade, vocês buscarem os alternativos, eu estou focando nos alguns materiais que a gente julga, né, que são mais importantes. Tá? Tá certo, então, professor. É só isso mesmo, minha dúvida. Obrigado. Ok, Francisco. Pessoal, eu vou deixar disponibilizar no blog lá um formulário para que vocês, quem tiver interesse em participar das aulas de laboratório, colocar o nome lá para mim poder avaliar como é que eu vou fazer a seleção. Eu posso ter no máximo 6 alunos lá. Eu Né? quero, professor, participar. Então tá, eu vou colocar lá para poder ter o registro de vocês, tá? Tá bom, então. E No se blog, tiver né? mais de 6, eu vou ter que ter, vou pôr no blog lá, vou ter que ter uma seleção. Aí na semana que vem a gente combina melhor isso aí, tá? Tá certo, então. Obrigado. Então, pessoal, alguém mais? Se alguém não. O que eu tinha preparado para hoje vai ser isso, na próxima aula vai ser mais tenso, porque vai ser já o material de argamassas aí, tá? No mais, para hoje é o que a gente teria aí, tá? Não vou me alongar mais porque não faz sentido, senão eu teria que repetir essa mesma aula na próxima semana, uma vez que tem mais alunos para entrar. Então, a orientação do Fernando, nosso coordenador, é que a gente desse essa aula introdutória, discutisse com vocês a questão da ementa do laboratório e esclarecer alguma dúvida que venha a ter. Aí, na próxima aula, independente do número de alunos, a gente já entra na matéria, é porque nós temos um cronograma aí relativamente apertado, a gente consegue atender, mas se a gente bobear, a gente não consegue dar todo o conteúdo. Tá? Fico à disposição aí de vocês, aí, tá? E caso não tenham dúvida, estão dispensados. Tá? Boa noite, professor. Já tô indo já. Muito boa noite.